Muito bem, e por falar em Donald Trump, ele está criando cada vez mais polêmica. O Laranjão está muito louco. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse durante uma entrevista que a Ucrânia quer ser russa. As palavras do presidente americano geraram inquietação entre as autoridades ucranianas, que temem ser forçadas a aceitar uma proposta de paz desfavorável a seus interesses. Vamos saber mais sobre esse assunto com o nosso correspondente Luca Bassani. Boa tarde. Luca, cada vez menos a Ucrânia tem opções. Daqui a pouco ela vai perder Donbás inteira e daqui a pouco, a hora que a Rússia atravessar o rio Dnipro, vai chegar nos outros 36% das riquezas minerais quase inesgotáveis daquele país. O que esperar para o povo ucraniano, que entrou numa guerra como bucha de canhão da União Europeia e do governo Biden? Boa tarde a você, Capês, a todos que nos acompanham. Essas falas do presidente Donald Trump foram muito mal recebidas aqui na Europa por conta de se tratar de um revisionismo histórico. A Ucrânia, de fato, já fez parte do Império Russo, do Império Austro-Húngaro, da Polônia, partes também fizeram parte da Romênia e da União Soviética a posteriori, e se tornou um país independente como tantos outros. Muitos europeus, inclusive, falam que se a Ucrânia pode ser russa um dia, nada impede da Coreia do Sul ser da Coreia do Norte um dia, Taiwan ser da China, né, na visão dos chineses já é, e tantos outros países com ímpetos expansionistas imperialistas também fazerem valer a sua vontade através da força, né, num mundo onde no século XXI isso provavelmente não se encaixaria mais. Vale dizer que também a fala de Donald Trump ela não condiz com a verdade, por mais que haja muitos ucranianos russófonos que falem o russo e gostariam de pertencer à Rússia, o percentual de pessoas dentro do país que gostaria que isso acontecesse varia de 25% a 33%, ou seja, é muito maior a porcentagem que quer uma Ucrânia independente. Aí a gente pode questionar se valeria a pena a Ucrânia entrar na OTAN ou não, mas ser parte da Rússia, ser um oblast a mais da Rússia, isso é algo que os ucranianos desconsideram, e eu também, conversando com muitos ucranianos em minhas 5 idas ao país, também pude confirmar isso. Vale dizer que algo acabou de ser divulgado, Capês. O presidente Donald Trump telefonou agora há pouco com Vladimir Putin e eles concordaram em trabalhar juntos. Abro aspas para o que acabou de divulgar Trump nas suas redes sociais. Concordamos em trabalhar juntos, muito próximos, incluindo visitar as nações um do outro. Também concordamos em fazer com que nossas respectivas equipes iniciem negociações imediatamente e começaremos ligando para o presidente Zelensky da Ucrânia para informá-lo da conversa, algo que farei agora mesmo. Ambos concordamos que queremos impedir que milhões de mortes ocorram na guerra Rússia e Ucrânia. Portanto, a primeira sinalização, o primeiro contato, pelo menos oficial, entre os dois presidentes, que agora anunciaram que vão visitar-se mutuamente. Lembrando que Putin tem um mandado de prisão pelo Tribunal Penal Internacional, mas não se aplica se ele for aos Estados Unidos, porque o país não é signatário. Tudo indica que serão meses muito intensos e a situação da Ucrânia militarmente ela é muito complicada, sim, não estamos negando isso. São mais de 20% do território já anexado pelos russos e baixas significativas em todo o seu exército, mas não podemos esquecer também no aspecto do direito internacional, da soberania das nações, que uma invasão acontecendo da maneira como aconteceu, sem provocação, é algo extremamente complicado e abre precedentes para outras invasões acontecerem no mundo também, ainda mais com tantas ditaduras, tantas autocracias espalhadas pelo mundo. Agora, Luca, o Trump disse que não vai botar mais um centavo de graça lá, né? Ele falou que pode dar até 500 bilhões, mas ele está interessado nas terras férteis e nos minérios que estão na... Segundo os Zelensky, tem 15 trilhões de dólares submersos em minérios e em terras especiais que ficam ali. Raras, como é que fica essa história? Porque ao anunciar isso, o Putin está querendo avançar um pouco mais e fazer o acordo só depois que ele alcançar esses 36% de minérios que ainda faltam para ser anexados pela Rússia. Como você vê a situação? Como é que vai se fazer um acordo de paz quando o país que está vencendo não quer ceder o que já conquistou? Então, o fato da Rússia ceder territórios é algo irreal. Os europeus sabem disso, sabem que qualquer negociação ela passa pelo
redesenho, se assim podemos dizer, com um neologismo, do território ucraniano. A configuração territorial da Ucrânia obrigatoriamente mudará se um acordo de paz acontecer em 2025. Mas vale dizer que os russos não alcançaram o que gostariam. Eles gostariam de conquistar pelo menos 40%, chegar à capital, chegar a Kharkiv, chegar a Dnipro, 3 cidades grandes industriais com muita população, e não conseguiram nenhuma das 3. As vitórias russas, elas se dão, obviamente, em toda a região fronteiriça, Donbass, que inclui Luhansk e Donetsk, a região de Zaporídia e Kherson, comandando também a maior usina de energia atômica da Europa. Então tem ganhos significativos, mas ainda longe do ideal. Como o momento do aspecto militar está do lado da Rússia, o presidente Putin vai continuar empurrando, pressionando, para ver se no final, quando essas negociações se iniciarem, ele tenha em mãos 25%, 30% do território ucraniano, ao invés dos 21%, 22% que tem em mãos agora. Mas também imaginar que ele vai conquistar a Ucrânia inteira, ultrapassar o rio Dnipro, dominar Kiev, mudar o governo, isso é pouco provável, já que em 3 anos ele não conseguiu fazer isso, mesmo com mais recursos em mãos, mais homens também dispostos a lutar no seu exército. Atualmente, a guerra tem sido muito danosa para a Ucrânia, sua economia é em frangalhos, milhares e milhares de homens morreram, cidades destruídas, mas também não tem sido fácil, não tem saído barato para os russos, que também perderam pelo menos 100 mil homens, tem ainda parte do exército ucraniano em seu território. Então, a Rússia é superior militarmente? Obviamente que sim, mas não tem uma situação totalmente fácil para chegar e dominar completamente o país. Algumas concessões ela terá que fazer, e provavelmente a metade que sobrar para a Ucrânia terá algumas garantias de segurança por forças de paz, pelas Nações Unidas, ou até mesmo proteção da OTAN, como pediu o próprio presidente Zelensky. Luca, mais tarde nós vamos voltar com você, vamos falar de gastos militares no mundo, tem muita coisa, vamos debater um pouco aqui com a mesa esses assuntos importantes que você acaba de trazer para nós. Meu querido Paulo Loyola, a gente tem ali na Ucrânia uma situação muito especial. Tem o rio Dnipro, a oeste dele são os ucranianos que querem ser ocidentais, querem entrar na União Europeia, querem entrar na OTAN, fizeram revolução na Praça de Maidan, derrubaram o presidente eleito da Ucrânia, que era pró-Putin. A leste do Dnipro tem uma população russa com tradições russas, que fala russo e quer pertencer à Rússia. Estava havendo, segundo a alegação da Rússia, uma limpeza étnica nesse lado leste. E foram feitos acordos lá em Belarus, em Minsk, que foram descumpridos. Bom, e a OTAN expandindo, aconteceu essa guerra. Como não fica a situação? Qual a responsabilidade do governo Joe Biden e também, ou se não tem responsabilidade nenhuma, vou perguntar a sua opinião, o Joe Biden e o primeiro-ministro Boris Johnson da Grã-Bretanha, que arrancou o Zelensky da mesa de negociações em Istambul com o Putin, quando ele poderia ter obtido todo o território de volta se não se comprometesse a entrar na OTAN. E não deixaram dizendo que ele ia ganhar a guerra. E agora? Como fica a situação? Como você vê a perspectiva no momento que você tem um presidente nacionalista nos Estados Unidos que quer expandir o território americano e não se importa que as outras grandes potências expandam os seus territórios, incluindo Israel, Rússia e China? Trump tem tido uma favorabilidade bastante interessante no sentido de mostrar algum nível de favorabilidade a líderes extremamente populares e que têm esse perfil também expansionista. Você já citou alguns casos, mas a chancelaria de Trump chegou a fazer elogios até... O próprio Trump chegou a fazer elogios até ao Maduro. Falou também bem da Coreia do Norte. Então, são características ali do presidente. Para mim, que cresci ali vendo uma rivalidade muito grande, Rússia e Estados Unidos, confesso ver até com algum nível de estranheza o nível de apoio com o qual o Trump trata principalmente a questão da Rússia. Está entrando na guerra por uma razão, me parece, muito econômica, além de geopolítica, obviamente, quer manter ali uma narrativa de que tirou a guerra, fez com que a guerra parasse, mas, ao mesmo tempo, tem uma série de gastos americanos indo naquela direção que, para Trump, no sentido dos cortes que ele vem fazendo, também faz pouco sentido, no sentido do que tem de ganhos para os Estados Unidos. Agora, Trump vem aí flertando, já desde o seu primeiro governo, com
o presidente Putin. E o que a gente está vendo é que, muito possivelmente, vai sair muito fragilizada a Ucrânia dessa guerra, que começou com um apoio grande, começou com um financiamento grande. E aí, muitas pessoas também preocupadas com esse avanço territorial dos Estados Unidos, como é que fica, na verdade, ali a situação de Kiev, que passa a estar muito mais próximo do território russo. E lembrando que isso tudo começou justamente por uma aproximação da Ucrânia com o tratado ali da OTAN. Então, também pelo menos justificado dessa forma por Putin, como se fosse ali uma retaliação em relação à entrada que poderia gerar instalação de bases militares dentro da Ucrânia. Agora, o Diogo Dallos, eu tinha um professor de Direito Internacional Público que ele falava o seguinte: Direito Internacional é o seguinte, quem tem canhão tem direito, quem não tem canhão não tem direito. É a lei do mais forte. Agora, os países se reuniram, criaram a Organização das Nações Unidas justamente para evitar esse tipo de conflito. Como é que fica a situação? Ao que tudo indica, o general Keith Kellogg, que foi destacado pelo Donald Trump para fazer o processo de paz e entendimento, defende um congelamento da situação. Vai ficar que nem Coreia do Sul, Coreia do Norte, que está congelada a fronteira do paralelo 38 desde 1953. Como você vê essa questão? A Ucrânia perdendo Donbás inteiro, Luhansk, Zaporígia, Donetsk, Kherson, perdendo ali a Crimeia. Como você vê as lições que ficam e os riscos ao direito internacional quando, em pleno século XXI, nós estamos assistindo políticas do século XIX e da primeira metade do século XX? Primeiro, preciso concordar plenamente com o seu professor de Direito Internacional, porque se a Ucrânia tivesse mantido as armas nucleares que tinha na extinção da União Soviética, porque a Ucrânia era um dos países mais armados logo depois da demolição da União Soviética, digamos assim. Se ela tivesse mantido aquelas armas, não teria acontecido isso. E também poderia dizer, como disse o professor, que só os países muito bem armados podem sonhar com paz. Os pouco armados dificilmente as terão. Mas, posto isso, tem um problema muito complicado lá que você trouxe no começo também, Capês, porque a Crimeia, antes da União Soviética, já foi russa, muito mais russa do que ucraniana. Então, tem uma vocação das pessoas que lá moram para serem russos. Da mesma maneira, o leste da Ucrânia. O caminho certo, ideal, teria sido lá atrás fazerem plebiscitos e perguntarem para a população de que lado eu queria ficar. Porque eu também tenho, desde antes do início dessa guerra, a percepção que parte do leste da Ucrânia preferia estar com a Rússia e, como você muito bem colocou, a enormidade do oeste da Ucrânia preferia estar com a Europa. Então, essa teria sido a discussão ideal. Agora, discutir isso durante a guerra é quase impossível. Então, agora, qualquer decisão que se tomar vai ser a menos ruim e não a melhor. Bom, quero dar um abraço aqui ao Alessandro Saad, que está lançando aí na Faculdade de Belas Artes o livro Empreendedores Compulsivos. Tenha cicatrizes, é uma obra importante aí, sobretudo para o marketing empresarial. Sucesso a você, meu querido Alessandro Saad.